Meus irmãos, essa é a vida fora do jardim. Vocês se lembram que Deus cuidadosamente criou todas as coisas? E que no capítulo 2, quando ele se relaciona com o homem, e cria o homem, cria a mulher, ele não satisfeito de ter os criados, criou uma casa-lar, uma casa-templo. Ele fez um jardim, ele colocou-os lá dentro, e na viração do dia ele visitava todos os dias o casal. Deus mostrou com isso que quer relacionamento com o seu povo. Deus mostrou com isso que quer que o seu povo cada vez mais se aproxime dele, esteja com ele. E o que a gente percebe no relato do capítulo 4 é exatamente a vida fora do jardim. A gente viu no capítulo 3 que os nossos primeiros pais resolveram desobedecer ao Senhor, resolveram pecar contra o Senhor, resolveram ir contra a lei que dizia: de todas as árvores do jardim poderás comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia que comeres, certamente morrerás. Aí o que é que eles resolvem fazer? Por insinuação de uma serpente possuída por Satanás, que vem falando com eles, eles resolvem contra a lei de Deus. Eles resolvem desconfiar de Deus. Porque a serpente disse: não é assim. Certamente vocês serão como ele. Vocês conhecerão o bem e o mal. O nosso pecado, o maior dos nossos pecados, a causa da nossa queda, é querer tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. A gente quer sempre controlar. A gente quer sempre determinar. Que história é dessa? Essa coisa de Deus tomar conta da minha existência, de tomar conta. Você não tem coragem de dizer isso, mas você vive assim. Eu, muitas vezes, vivemos assim. Nós vivemos assim. Como que Deus não tivesse conta nenhuma com a nossa existência, com o controle daquilo que a gente é, com os nossos futuros, com o nosso destino. Não, quem é dono do nosso destino e da nossa vida sou eu mesmo. A gente orgulhosamente não declara isso, mas vive assim. E foi isso que Adão e Eva fez. Quiseram ser independentes. Não quiseram a vida do jardim. Não quiseram a vida do relacionamento com Deus. E resolveram ser contra Deus. E o que é que acontece? Eles abrem os olhos, veem que estão nus, fogem da presença de Deus e nunca mais voltam para a presença de Deus se Deus não for lá buscá-lo. E aí você vê a vida fora do jardim. E Deus expulsa o casal, bota uma espada flamejante na árvore da vida para que eles não comam e ficam na condição de pecador para sempre. Por que, pastor, o Senhor bloqueou a árvore da vida? Para que eles não voltassem a comer dela e ficassem em pecados para sempre? Em pecado para sempre? E aí Deus expulsa-os de lá, coloca para fora. E aí qual é a primeira cena fora da presença de Deus? Como é que é a vida fora da presença de Deus? Como é que é a vida distante do controle do Senhor? Como é que é a vida que a gente às vezes gosta, independente de Deus? Ah, eu sou acima de religião. Eu sou muito mais do que isso. Religião é uma coisa quadrada. Religião é uma coisa ultrapassada. É assim que muitos arrotam aí e falam. Como é que é a vida fora da presença de Deus? Como é que é a vida fora da relação com o Senhor? É a vida de Abel e Caim. Morte, dor, tristeza, falta de sentido de existência, inveja, corrupção. Essa é a vida fora do jardim. Dor, sofrimento aos pais. Imagine a dor de Adão e Eva ver um dos seus filhos matar o outro. Você já imaginou isso ou não? Essa é a vida fora do jardim. Essa é a vida quando a gente quer ser independente de Deus. Essa é a vida que a gente tem quando a gente se afasta do caminho do Senhor. É essa vida de morte, de dor, de sofrimento, de inveja, de corrupção. É isso que nos espera quando a gente quer ser muito independente. Essa é a cena triste que a gente vê quando os homens tentam se afastar da presença do Senhor. Eles escolhem isso. As consequências são essas. Muita dor, muito sofrimento. E é justamente isso que a gente vai ver hoje nessa passagem.
Como será a vida fora do jardim? Como será a vida fora da casa de Deus? Uma guerra. Uma guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente. Se lembra de Gênesis 3? Virá um, Gênesis 3,15, a promessa. Virá um que da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Como é que é a vida fora do jardim? Guerra entre as duas sementes. A semente da mulher e a semente da serpente. Vai ser assim a vida inteira. A vida fora do jardim é uma guerra. Então, vamos ao texto de hoje. Quando a gente vê Gênesis 4:1, como é que o texto começa? Coabitou. Esse é o primeiro verbo que está aí. Um verbo estranho na língua portuguesa. Parece que coabitar é morar juntos. Não, coabitar é descobrir no hebraico. Descobrir a nudez. Coabitou é ter relações íntimas, conhecer mais profundamente, não só apenas aparentemente, mas da primeira vez que Adão e Eva coabitam. Eles coabitam, eles têm uma relação íntima do homem com Eva, sua mulher, e esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. O termo inesperado pode ter sido escolhido como um eco de 2:23, de Gênesis 2:23. A mulher, que é Ishi, originalmente veio do homem. Agora o homem se origina da mulher. Os sexos são mutuamente dependentes um do outro. Ambos são dependentes de Deus. Agora é a primeira vez que alguém procede da mulher, que nasce de uma mulher e nasce homem, Caim. Deus estava mostrando a íntima relação entre o homem e a mulher, a complementariedade entre os dois sexos. Nunca foi posto diante de Deus a rivalidade entre o machismo e o feminismo que a gente vê nos dias de hoje. Não, um depende do outro, um se complementa com o outro, um nasce do outro. O texto está ecoando isso. Primeira vez que alguém nasce de uma mulher, primeiro bebê da terra foi Caim. Mas também pode ter sido uma referência àquele varão que ela ouviu no juízo da serpente, porque pela primeira vez ela usa o nome do Senhor como Deus da aliança. Eva nunca tinha se referido a Deus como Senhor Deus. Aqui ela se refere como Senhor, provando que Eva e Adão são tementes a Deus, reconhece a aliança que eles tinham com Deus e que essa aliança foi quebrada por causa das suas próprias desobediências, mas ela tem esperança naquele que viria da semente dela e esmagaria a cabeça da serpente. Lembre-se, a promessa de Deus ainda está ecoando na cabeça dos dois. A promessa do Senhor ainda está ecoando, dizendo: olha, vem um de lá que vai esmagar a cabeça da serpente e essa vai lhe ferir o calcanhar. Então, na cabeça de Eva, obrigado, Luan, na cabeça de Eva vai vir um varão que vai esmagar. Aí como é que ela diz? Adquirir um varão, com auxílio de quem? De Yahvé, o Deus da aliança. Veja que ela não chama Deus. Com auxílio de quem? Do Senhor, de Yahvé. Vocês estão entendendo como o texto é feito entrelaçadamente? Leia o texto com calma. O relato está mostrando para nós o seguinte: houve uma quebra da aliança, mas Adão e Eva ainda respeitam Deus como Deus da vida deles, ao ponto de se lembrar da promessa que Deus fez, e quando eles têm um filho, mesmo fora do jardim, mesmo fora da presença de Deus, ela reconhece e diz: eu adquiri um varão da parte do Senhor. Na esperança de quê? De que esse varão pudesse esmagar o quê? A cabeça da serpente. Ela está esperando por isso. Ela confia na promessa de Deus. Adão também. Os dois confiam na promessa do Senhor.
Então, a primeira coisa que a gente vê no texto, que é uma declaração de fé da parte de Eva, confiando na promessa de Gênesis 3,15. Eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Primeira coisa, então, primeira coisa desse texto é a declaração de fé de Eva, confirmando a promessa de Gênesis 3,15 e dizendo que ela obedecia, ou ela tem o desejo de obedecer ao Senhor, a Yahvé, o Deus da aliança. Segunda coisa que igualmente está no texto é a oferta de Abel e de Caim. Veja só como isso acontece. Veja o verso 2. Depois deu à luz Abel, seu filho, ou seja, nasceu um irmão, segundo bebê, homem também. E Abel? Abel é um caso curioso. O nome de Caim é adquirir um varão do Senhor, parece lembrar da promessa de Gênesis 3,15, e Abel é Havel, em hebraico, que significa passageiro, temporário, efêmero. Igualzinho a vida dele, né? Essa palavra Abel, Havel, é a mesma palavra de Eclesiastes. Quando Eclesiastes, Salomão diz assim, como é que Salomão diz lá em Eclesiastes? Tudo é vaidade, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, correr atrás do vento. Vaidade de vaidade é Havel de Havel. Abel de Abel. Lá em Eclesiastes. Vaidade, sopro, efêmero, passageiro. Essa é a vida de Abel, rápida, curta, efêmera, passageira. É o sinônimo da nossa vida fora de onde? Do jardim. Sua vida está voando. Sua vida está passando muito rápido. Ou não? Ou não é assim? Ou a gente sente que poxa, esse ano foi muito longo. Cada vez que o ano passa, já não é assim que a gente faz. E quando a gente vai ficando velho, parece que ele acelera mais. Então a gente fica assim, já passou, já é final de ano de novo, já é Natal, já está Natal de novo, já é virada de ano outra vez, não acredito. Ou só eu tenho esse sentimento? Certamente você tem o mesmo. Por quê? Porque nossa vida é efêmera, é passageira, é rápida. É um sopro que ora aparece e logo desaparece. Essa é a linguagem bíblica dos Salmos. Linguagem bíblica de Davi. Existe e deixa de existir muito rapidamente. Então, Abel é assim. E veja o verso 2. Abel foi pastor de ovelhas, continuação do verso 2. E Caim foi o quê? Lavrador. Cada um recebeu um dom da parte do Senhor. É o que eu disse às crianças agora recentemente. Cada um tem o seu dom. Veja, não adiantava falar com Abel sobre plantação. Ele não ia saber. Não ia saber. Agora, de cuidar de cabra e tirar leite dela, ele sabe. Então, cada um tinha a sua especialidade. O texto deixa claro isso. Deus distribuiu dons. Deus distribui dons fora onde? Fora do jardim. No jardim você vai ter cada um seus dons. Abel tinha o dele. Caim também tinha o dele. Não tem nada errado com isso. Cada um dizia desenvolver os seus talentos. Só que no verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A primeira coisa que me deixa curioso nesse texto é quem foi que ensinou esses meninos, pastor Silas, a trazer uma oferta para o Senhor. Certamente eles não aprenderam com outra pessoa, a não ser com os seus pais. Então, fora do jardim, existe o quê? Adoração também. Nós estamos fora do jardim. Hoje é domingo, nós estamos aqui. Dia do Senhor, adorando ao Senhor. Existe adoração fora do jardim. Só que existe adoração que Deus recebe e adoração que Ele não recebe. Esse é o ponto. Eu e você podemos hoje prestar um culto que Deus recebe, se for feito em espírito e em verdade, segundo a sua palavra, mas também vivendo no espírito, de forma espiritual, culto espiritual. Ou então, nós podemos prestar um culto que Deus não se agrada, que não vai passar desse teto as nossas orações.
a mesma coisa de Abel e de Caim. A vida fora do jardim existe adoração. Então entenda, eles aprenderam com os pais. Por quê? Porque os pais eram crentes. Os pais acreditavam no Senhor, mesmo que eles tivessem pecado, mesmo que eles tivessem desobedecido, quebrado a aliança. Foi feio o que Adão e Eva fez? Foi. Mas eles estão fora do jardim dizendo, de alguma maneira, nós acreditamos no Senhor, nós queremos voltar ao relacionamento com o Senhor, nós queremos adorar o Senhor, nós queremos de volta estar em comunhão com o Senhor. Essa é a perseguição da vida fora do jardim, sempre voltar à presença de Deus. E é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão buscando o Senhor, eles estão buscando a Deus, mesmo fora do jardim. Deus acompanhava a família fora do jardim, mesmo com a quebra de aliança de Adão e Eva. Deus mantém a aliança baseada naquela promessa, em que ele acabaria com a obra da serpente. Deus está pensando nisso. Por que Deus recebe essa adoração? Porque Deus é que fez uma promessa. Eu vou eliminar a ação da serpente no meio de vocês. Eu vou acabar com ela. Eu vou mandar um que esmagará a cabeça dela. Então Deus recebe a adoração fora do jardim porque ele tem uma aliança com o seu povo. Ele continua querendo ter uma aliança com o seu povo, mas mesmo que o seu povo esteja em queda. E é por isso que Abel e Caim sabem que eles têm que trazer uma oferta ao Senhor. E é por isso que o verso 4 diz, Abel, por sua vez, trouxe, observe, das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Mas eu precisava ter acabado antes de ler o verso 4 e o 5. Tinha acabado de ler o verso 3 para dar contexto para vocês. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Rapaz, há várias conjecturas em cima. Por que dessa pergunta? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Há muita confusão aqui. Eu acho que a resposta está na leitura mais simples do texto. Tem gente que diz, não, é porque Abel era a semente santa, é por isso que Deus aceitou. E Caim era a representação da semente da serpente, por isso que Deus não aceitou. Pode ter alguma relação com isso. Ou então alguém pode dizer, não, a lei de Moisés dizia que as ofertas tinham que ser de animais sacrificados. E é por isso que Deus aceitou de Abel e rejeitou de Caim, como Deus gostasse de churrasco, né? Não. O Senhor nosso Deus é espírito. E ele não come. Então não é porque Deus gosta de churrasco que ele aceitou a oferta de Abel. E ele não é muito vegetariano, por isso que ele não gostou da oferta de Caim. Não tem nada a ver com isso. Ouça o texto. Leia o texto de forma tranquila. Veja. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra. Por quê? Porque ele era lavrador, obviamente. A força disso no português é menor do que no hebraico. O hebraico não tem artigo definido. Quando não tem artigo definido, a ideia é de qualquer oferta. A melhor tradução é o seguinte: uma oferta, qualquer uma aí, aquele fim de feira. Sabe, a xepa, né? Lá no Brasil a gente tinha isso, né? Passava na feira e fazia o finzinho de feira e o cara baixa o preço, porque o tomate já está meio murcho. O negócio já está meio torto. Já está queimado do sol do dia inteiro. Não é assim ou não é? Aí vai lá e faz uma compra geral e leva para casa e faz uma sopa mais barata pra caramba. Caim tinha pego o que? E deu ao Senhor. Abel não. Veja o texto, leia o texto com calma. Por sua vez, Abel trouxe das primícias do melhor que ele tinha.
das primeiras coisas do seu rebanho. Daquela ovelha mais bonita. Aquela que não tinha defeito, não tinha mácula. Não tinha nenhum momento, não era... Era de longe a mais bonita quando você viu o rebanho. Abel caprichou. Abel foi lá e selecionou. Abel não deu qualquer coisa. Abel deu das primícias. Eis aqui uma grande orientação para nós. Deus quer o melhor das nossas vidas. Deus não quer o resto do seu tempo. Deus não quer o resto dos seus recursos. Deus não quer absolutamente nada que sobra, porque Ele lhe deu tudo. Ele quer as primícias. Ele tem direito das primícias na sua vida, porque Ele lhe deu 100% das coisas. Então Ele tem direito de exigir as primeiras coisas da sua vida. Primeiras forças, não as últimas. Os primeiros tempos, não o que sobra. Os primeiros recursos, não aqueles que você já está super satisfeito com, e aí você dá qualquer coisa. Não, Deus quer as primeiras coisas das nossas vidas. Deus não quer absolutamente o que sobra. Porque Ele absolutamente não merece isso da nossa parte. Porque Ele nos deu tudo. Então, por que Abel é aceito? Porque dá das primícias daquilo que ele tem. Por que Caim é rejeitado? Porque dá uma oferta qualquer ao Senhor. Aprendamos com isso. Deamos a nosso Deus aquilo que é primeiro. Ele merece. Ele nos deu tudo. Então essas foram as atitudes de Abel e de Caim. Essas atitudes foram diferentes. E veja que por Abel ter feito isso, Hebreus, capítulo 11, verso 4, a galeria da fé diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, Abel ainda fala. Está falando conosco hoje. A atitude de Abel continua falando com a gente. Hebreus capítulo 11, verso 4 diz que Abel ainda fala. Abel está falando com a gente, dizendo: gente, faz o que é melhor, que vocês serão aceitos. Provérbios 3, 9, 10 diz o quê? Honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus lagares e transbordarão de vinho os teus lagares. Encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com as tuas primícias. Literatura de sabedoria, Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, dizendo como a gente se porta quando a gente vai dar coisas ao Senhor. Dê as primícias. Então o pecado de Caim, meus irmãos, é a superficialidade. Oh, meus irmãos, como é duro a superficialidade. A superficialidade não produz nada. Às vezes a gente está vindo aqui superficialmente, a gente às vezes está aqui com a cabeça lá fora. Com a cabeça na segunda-feira. Amanhã, porque a gente tem muita coisa para fazer. Ou então estamos aqui cumprindo uma tabela rápida para a consciência aplacar um pouquinho. Ou porque alguém nos chamou. Ou porque se eu não for, o pastor vai ligar para mim na segunda-feira. Meus irmãos, isso é superficialidade. Superficialidade produz vida fraca, espiritualmente fraca diante de Deus. É a vida de Caim. Caim foi lá, cumpriu a tabela. Peraí, meu irmão vai oferecer também. Papai e mamãe ficam dizendo que eu tenho que dar. Peraí, eu vou dar. Prepara qualquer coisa e dá. Isso é fraqueza, isso é superficialidade. Ele parece ser religioso, Caim. Porém, seu coração não é totalmente dependente de Deus. Não é sincero, não é grato. É apenas pro forma, é apenas tabela. Eu tenho muito medo, eu oro todo domingo quando saio de casa. Senhor, que não seja mais um domingo, mas seja um dia especial nas nossas vidas. Que se o Senhor nos visite nessa manhã, que o Senhor nos faça entender quem nós somos diante de Ti e que a gente mude o nosso comportamento, Senhor.
Caim não aprende com o pecado dos seus pais. Caim é superficial. Caim é alguém religioso, mas que não tem relacionamento com Deus. Você pode ser um religioso e não ter relacionamento nenhum com o seu Deus. Você pode estar aqui só cumprindo tabela. Isso é perigoso. Você será rejeitado, como Caim foi. Terceira coisa que está no texto, aí vem a tragédia, a morte de Caim. Mas antes, Deus havia avisado avisado a Caim o que é que estava rondando a porta dele. Veja o verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Veja, parece haver, pastor e os meus irmãos, parece haver uma continuação da cena de que havia no jardim. Deus parece visitar a família fora do jardim. Deus está atento às nossas atitudes fora do jardim. Deus viu quando Caim descaiu o semblante. Ninguém disse adeus. Ficou triste, descaiu o semblante. Deus, mais uma vez, vai lá, porque o homem não vem a Deus por si só. Cadê? Por que ele descaiu o semblante? Por que ele não foi reclamar com Deus? Você vê o texto dizendo isso? Por que ele não disse assim: Senhor, por que o Senhor aceitou a oferta de Abel e rejeitou a minha? Eu não estou entendendo. Não, ele fica cabisbaixo, maquinando na cabeça dele o que vai fazer. Deus está vendo tudo isso. Deus vai lá e visita-o, vai de novo buscar o pecador. Meus irmãos, o texto é claríssimo. Nenhum pecador vem para Deus por si só. Deus vai buscá-lo. De novo. De novo, um pecador sendo buscado por Deus. Ei, estou vendo você aí, ô Caim, cabisbaixo. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Por que você está assim tão iradinho? Se você procedesse bem, não é certo que eu ia aceitar o que você fez. Se todavia procederes mal, deixa eu dizer mais uma coisa: se você continuar procedendo mal, eis que o pecado jaz na tua porta, e o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você será tentado por causa dessa sua atitude. O pecado está rondando você, Caim. Caim responde alguma coisa a Deus? Como é que está o verso 8 na sequência? Disse Caim a quem? A Abel. Deus avisou a ele: você deveria proceder bem. Você não procede bem, você procede mal. Se você procedesse bem, eu não ia lhe atender. Então, cuidado. Eu sei o que está passando dentro da sua cabecinha aí. Eu sei, e o pecado é contra você. Você cumpre dominá-lo. Caim faz alguma oração dizendo: Senhor, eu reconheço então meu pecado, por favor, me ajude a não pecar mais contra ti. É isso que Caim faz. O que é que Caim faz? Diz Caim a Abel. Sabe qual foi a resposta que Caim dá a Deus? A resposta vem no seu irmão. A resposta, no aviso de Deus, uma vez mais, indo em busca do pecador, demonstrando a sua graça, mas Caim não consegue dominar o seu pecado. A resposta de Caim ao questionamento divino não é registrada em suas palavras dirigidas a Deus, mas em suas ações dirigidas a seu irmão. Ele não fala nada para Deus, ele vai ao irmão e chama o irmão para ir para o campo. Ou seja, mais uma vez, Caim não aprende com o pecado de seus pais. E o que isso implica? Mais uma vez demonstra que se Deus não agir no coração do homem, a resposta dele é sempre para o mal, a queda, o pecado. Não se engane, nossa natureza é corrompida desde o Éden. Desde a nossa saída do Éden. E nós fomos nascendo, nossos filhos foram nascendo. E eles reproduzem os nossos pecados. Nós reproduzimos os pecados dos nossos pais.
É assim de geração em geração, o tempo inteiro. Essas crianças lindas que a gente ama e que delas são o reino dos céus, elas demonstram a vileza do pecado desde cedo. Quando elas vão cada vez mais crescendo, elas vão mostrando cada vez mais o quanto elas dependem de Cristo. Entendam. Caim não tem condições de refrear o seu pecado. Por que ele não refreou? Peraí. Veja, hoje, quem não daria tudo, pense comigo, quem é que não daria tudo para que Deus pudesse, em alguma hora que você estivesse errando, chegar para você, falar com você audivelmente, dizer, meu filho, cuidado, você está procedendo mal. E isso vai acabar mal. Você precisa dominar o seu pecado. Quem é que não daria tudo para ouvir isso da parte de Deus na hora que a gente estivesse errando? Caim teve esse privilégio. Caim teve. Caim ouviu Deus dizer, ele não vai por esse caminho, você vai se dar mal. E por que ele não rejeita? Por que ele rejeita? Porque ele tem livre-arbítrio? Não mais. Quem tinha eram os seus pais. Livre-arbítrio é a capacidade de escolha total. Ele não tem mais escolha total. Ele tem agora uma escravidão da natureza pecaminosa. E se Deus não libertá-lo, ele vai reproduzir a sua escravidão. Queda, morte. É isso que ele fez. O que ele fez aqui? Ele chama seu irmão, vamos ao campo, queridão, vamos dar uma volta. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E o matou. Primeiro homicídio. O que é a vida fora do jardim? Morte. O que é a vida fora do jardim? Inveja. O que é que motivou Caim matar Abel? Invejoso. Ele tinha inveja porque seu irmão foi aceito e ele não foi. Inveja é um sentimento que moveu também os pais de Caim, Adão e Eva. Eles queriam ser igual a quem? A Deus. A serpente cochichou no ouvido deles e disse, olha, vocês serão como Deus. Eles queriam ser iguais a Deus, porque eles tinham inveja de Deus. Às vezes eu e você temos inveja do Senhor. A gente queria um controle maior sobre nossa vida. A gente queria determinar o amanhã e a gente não tem esse poder. E a gente fica irritado com Deus porque a gente não tem esse poder. A gente fica às vezes discutindo com o Senhor, por que Ele não fez desse jeito? Lembre-se. Tudo começou lá e continua existindo. A mesma coisa fora do jardim até hoje. Nós não estamos nus, estamos vestidos. Eles também estavam vestidos. Nós buscamos de volta o caminho para o jardim. Eles também buscavam. Nós somos os mesmos e às vezes vivemos como os nossos pais, reproduzindo o erro deles. Ainda fazemos a mesma coisa. Então qual é a diferença deles para nós? Só o avançado do tempo, porque Cristo já veio e já esmagou a cabeça da serpente. Mas a gente continua reproduzindo muita coisa do Éden ainda. Então entenda. A quarta coisa que está no texto é a sentença da morte de Abel. Por aceitar o sacrifício de Abel, Deus ouve também o clamor de seu sangue. A resposta de Caim ao questionamento divino não é registrada em suas palavras, como eu já li, mas em suas ações. Deus então amaldiçoa Caim, consequentemente a terra fica estéril por causa do sangue de Abel. O pecado mostra que a humanidade e a criação estão corrompidas. Estão corrompidas. Não adianta você tapar os olhos para isso. Não adianta você querer dizer, não, mas o homem é bom em si mesmo. Ele tem coisa boa nele, é só a gente investir mais, só melhorar a condição social, política, é só dar oportunidade a esse homem que ele vai mostrar o poder e a potencialidade que ele tem. Dê a oportunidade, dê um país melhor, dê tudo, justiça social e veja o que esses homens produzem no final, sem Deus. Nós estamos numa nação que diz que é o brado de liberdade do mundo. Casa da Liberdade. Eu estou há 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, e já vi coisas terríveis na Casa da Liberdade. Um país livre. Nada me surpreende. No Brasil tem as mesmas coisas.
ou talvez pior. Mas aqui também tem muita coisa fora do lugar. Por quê? Porque é uma nação feita de homens corrompidos que precisam e carecem da graça do Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa. Não importa se é América, primeiro mundo, não importa se é Brasil, quinto mundo, terceiro mundo, quando você queira classificar, não importa. Os pecados existirão da mesma maneira. Só a graça pode refreá-los. Só o amor de Jesus, derramado em favor de muitos, pode mudar uma história de uma nação. E não é à toa que essa nação colhe um pouquinho de fruto melhor. Porque ela foi colonizada por quem? Por crentes puritanos do século XVIII, XVII, servos do Senhor que vieram aqui e fundaram essa nação. Talvez por isso, um pouquinho melhor. Mas problemas sérios do mesmo jeito. Porque nós estamos em queda. Nós estamos fora do jardim. Veja como é que o texto diz isso para nós, verso 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim. Eu estou ouvindo o sangue de Caim dizendo, fui morto. E eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cujo a boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim, veja que coração, meu Deus, que coração empedrecido, que coração que não se abala, que não se arrepende, que continua no seu orgulho. Se você escuta isso de Deus, qual deveria ser o seu clamor? Senhor, tenha misericórdia. Por favor, não faça isso comigo. Eu peço perdão. Eu me arrependo de ter matado meu irmão. Tem alguma coisa que eu possa fazer, Senhor? Essa é a oração de um arrependido. Como é que Caim faz? Veja a dureza de um coração que está distante do Senhor. Veja, observe. É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante por essa terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ponto. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar a dureza de um coração humano? Você pode imaginar o orgulho de alguém que está ouvindo essas palavras, que vai ouvir, está aí gravado, e está ouvindo isso. Eu, talvez, da mesma forma, estamos ouvindo e ficamos duros, com orgulho. Não. Veja a insinuação de Caim. Ok, o senhor está certo. O senhor vai me deixar errante. Eu vou ser fugitivo. Ok, me lanças hoje da face da tua face. Ok, mas alguém que me encontrar vai me matar. Você imagina isso? Você pensa isso? Ele está dizendo o seguinte, ok, mas alguém vai me encontrar, vai me matar, ou seja, eu vou me livrar mesmo desse sofrimento e está tudo certo. Não tem um problema com isso, não. Alguém vai me encontrar e vai me matar. Ô pastor, o senhor está insinuando, o senhor está conjecturando? Não. Eu não estou inventando nada, porque Deus se irrita e diz o que vai acontecer com ele. Não, senhor. Assim, qualquer que matar você será vingado 7 vezes. Não, eu não quero que ninguém lhe mate, não. Eu quero que você fique vivo. Vivinho. Você vai sofrer. Você vai entender o que você fez. Você vai pagar pelo pecado que você cometeu. Se alguém encontrar você e lhe matar, 7 vezes vou vingá-lo. Você está entendendo a reação de Deus? Por que Deus reage dessa maneira? Porque ele entendeu a ironia, o sarcasmo, o coração duro de Caim. Caim disse, ok, eu fiz, tá bom, estou fora mesmo. Ok. Deus disse, não, senhor, ninguém vai lhe matar, não. Bom para você é morrer. Não, ninguém vai lhe matar. Você vai andar errante. Meus irmãos, tem 2 formas de Deus punir alguém. A primeira é indo contra ele, julgando, às vezes o matando, o condenando,
ou fazendo ele sofrer as consequências do seu pecado. E a segunda maneira, talvez mais dura, é o que ele está fazendo aqui com Caim. Abrindo mão de Caim. Quando Deus abre mão de alguém e deixa ele por sua conta e risco, aí é um duro juízo de Deus. Um duro juízo. Deus disse, o quê? Não, ninguém vai achar você, ninguém vai matar de jeito nenhum. Não, Senhor. E pôs o Senhor, sabe para quê? Como é que Deus fez ainda? Pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Esse sinal... Muita gente diz que daqui que surgiu a careca. É não, Emerson. Pastor Silas está bem, né? Ilustrado hoje e tal. Não. Eu acho que não. Alguém disse, não, Deus fez, tirou o cabelo dele, disse, esse careca aqui, vocês não matam. Não é isso. A ideia é que, de alguma maneira, alguém que olhasse para Caim ia o identificar como aquele que foi contra Deus. Isso é ruim demais. Você imaginou você ter um sinal em você que aponte para a sua obediência contra o Senhor? Ah, meu Deus, se Deus repetisse isso hoje. Não sei quantos de nós, inclusive eu, não receberíamos esse sinal. Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Deus ainda assim agiu com graça, mas ao invés de arrependimento, Caim age com orgulho. Orgulho, nós somos craques nisso. Alguém nos oferece ajuda e para muitos que recebem uma oferta de ajuda, isso é um insulto. Alguém oferece uma oferta de ajuda, alguém está pensando assim, aquele que recebeu, ele é tão orgulhoso que ele pensa, eu te pedi alguma coisa? Eu dou conta de mim mesmo. É isso que Caim está fazendo com Deus. Não pedi nada ao Senhor. Parece que o castigo de Caim é mais severo que o de Adão. Mas não podemos esquecer que, como lembra Bruce Watt, que ele diz, a serpente tentou Adão e Eva para que pecasse, veja. Mas Caim pecou depois que Deus o incentivou a fazer o que é certo. O ato de os seus pais é depois de uma tentação de Satanás. O ato de Caim é depois de uma instrução do Deus Santo e Poderoso. Você acha quem pecou mais? Não é quem pecou mais. Quem foi mais contra Deus? Caim piorou a sua condição mais do que seus pais. Porque Adão e Eva fazem uma coisa errada contra Deus depois de uma tentação de Satanás. Caim faz uma coisa errada contra Deus depois de uma instrução do próprio Deus. Isso é terrível. Adão foi expulso para estabelecer um novo lar a leste do Éden. Caim foi expulso e condenado a peregrinar para sempre sem um lar permanente. Adão e Eva têm um lar. Caim nunca mais terá um lar. Vocês imaginam isso? É duro o que Deus fez com Caim por causa da sua rudeza de coração. Algumas aplicações para a gente concluir, meus irmãos. Partindo para a conclusão. O que é que o texto ainda diz para nós hoje? Primeiro, a vida fora da presença de Deus geralmente acaba em pecado. Geralmente acaba em destruição, acaba em morte. No abrigo da tua presença, os esconde das intrigas dos homens, e na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Salmo 31, verso 20. Na presença do Senhor há um esconderijo. Na presença do Senhor há uma proteção. Eu fico louco quando alguém discute sobre a importância da igreja. A igreja é uma espécie de símbolo daquele templo lá, daquele jardim do Éden, sabe? Aqui nesse mundo corrompido, fora da presença de Deus, esse é um pouco do local onde a gente habita mais seguro, ou pelo menos deveríamos habitar, no meio da comunhão dos santos, onde Deus se revela a gente aqui está mais protegido. A igreja ainda nos protege.
Estou falando de igreja séria, não estou falando de seita e nem de empresa. Caça-níquel, que explora o povo e que toma o dinheiro dos outros. Eu estou falando de igreja. Por favor, não confunda. Estou falando de igreja saudável. Eu não estou falando de show. Estou falando de igreja que vive a comunhão dos santos, que prega o evangelho. Não confunda o que eu estou dizendo. Eu não estou defendendo seita. Eu não estou defendendo igreja empresa. Eu não estou defendendo nenhum tipo de palhaçada dessa que existe por aí por fora. Eu estou defendendo a noiva de Cristo. Aquela que se reúne dominicalmente para ouvir sua palavra e comungar. Esse aqui é uma espécie de lar-templo fora de casa. E a gente tem que valorizar isso. Pastor Hernandes disse uma vez uma frase que eu nunca mais me esqueci. O reverendo Hernandes disse: a igreja nos protege. A igreja nos protege. É aqui que a gente está mais protegido. Você quer viver fora daqui. Você acha que dá conta sozinho? Que acha que dá para você viver só em casa? Fica lá para você ver. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Aonde? Em sua presença. Aqui, na comunhão dos santos. Então não viva fora do jardim como não existisse um lugar que Deus tenha providenciado, pelo menos uma tendinha. A igreja é aquela tenda no meio do deserto. Resolve a tenda no meio do deserto? Não, não muito. Mas pelo menos aplaca a força do sol, faz com que a gente tenha comunhão dos irmãos de forma pessoal, e a gente se ajude ali quando alguém tiver sede, outro pode pegar um pouquinho de água e colocar na boca, até que venha a restauração do deserto, até que venha a restauração da vida fora do jardim, e nos coloque de volta na presença do Senhor. Segunda coisa, ofereça ao Senhor sempre o seu melhor, viu? Por favor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Dê o seu melhor. Busque em primeiro lugar o reino. Não dê a sobra do seu tempo. Não dê a sobra dos seus recursos. Não dê a sobra das suas influências. Não. Dê as primeiras coisas para o seu Deus. Inverta a prioridade. A prioridade não é você e sua família. A prioridade é Deus. A prioridade é o Senhor. Aí sim o Senhor graciosamente vai cuidar da sua casa, cuidar da sua família, da sua carreira, dos seus relacionamentos. A gente quer dar conta de tudo, dizendo: Senhor, fique aí, deixe que eu dê conta. No domingo eu vou lá e presto minha dívida ao Senhor. Faço uma oração, até às vezes me benzo e saio daqui muito bem. Não. Deus quer a sua vida. Ele deu a sua vida por você. Ele resgatou você. Ele quer você por inteiro. Ele não quer parte do seu tempo. Ele quer o projeto da sua vida sendo para a glória dele. Você o glorifica quando você desenvolve uma carreira profissional de forma justa e adequada. Você glorifica. Mas essa carreira profissional nunca pode ser empecilho de você buscar o seu Deus. Se ela for, abandone-a. Ah, mas ela me dá muitos recursos. Ela me dá muitas finanças. Mas dá um relacionamento correto com o Senhor. Eu acho que nenhuma carreira profissional, nenhuma que existe no mundo, ela precisa ser um empecilho. Às vezes é a nossa ganância de usar a nossa carreira profissional para o enriquecimento apenas nosso e não temos mais tempo para a igreja, para nada. Nenhuma carreira profissional pode nos levar a isso, a ser um empecilho de uma vida para Deus. Não, senhor. Isso é mentira. Deus não criou nenhuma carreira profissional ou não permite que nenhuma carreira profissional exista para ser contra ele. O mundo é dele. Isso é incoerência do seu pensamento. Às vezes você quer mais. Você quer mais. Você quer mais aplauso, mais status, mais condecoração na sua parede. Você quer mais diplomas. Você quer mais recursos. Você quer mais dinheiro. Você quer mais. Não que você precise. Deus quer a sua vida. Deus quer você. Ele não quer nada menos do que você por inteiro. Terceira coisa.
Quando a vida no altar fracassa, a vida moral também fracassa. Aprendam isso, pelo amor de Deus. Quando a vida da adoração é um fracasso, a vida moral é um fracasso. O que você vai fazer a partir de segunda-feira é totalmente dependente do que você fez no domingo aqui. Quando a gente se reúne, tem um dia para adorar o Senhor, e a gente entende à luz das Escrituras que esse dia é o domingo, o dia da ressurreição, o dia que Cristo ressuscitou, que garantiu o nosso descanso. Esse é o domingo. Nós não guardamos o domingo como fonte de salvação, não, mas como fonte de fortalecimento espiritual. Por isso que a gente não negocia o nosso domingo. Porque quando a vida aqui fracassa, o restante da semana tem tudo para fracassar. Veja, quando Caim fracassou na adoração ao Senhor no altar, depois ele teve coragem de matar o seu irmão. Coragem de matar um irmão. Porque a vida dele fracassou na adoração. Quando fracassa na adoração, fracassa na vida moral. Mantenha o altar aceso diariamente. E outra coisa, cuidado com esse tipo de crente que bota a lenha na água a semana inteira e quer que no domingo ele pegue fogo. A lenha tem que estar exposta a semana inteira ao sol, para que no domingo aqui a gente esteja em chamas no sentido de desejo pelo nosso Deus. Aí você não ora adequadamente na semana, você não busca o Senhor, não lê a sua palavra, não tem uma comunhão boa com a sua família, não tem uma comunhão boa no seu relacionamento de trabalho, aí você quer que domingo seja tudo bem. Uma coisa depende da outra, uma coisa influencia a outra, mas lembre, o princípio é, quando a vida do altar fracassa, a vida moral também. Mantenha a adoração, para que você mantenha a vida. E a última coisa. Lembre-se de uma coisa, enquanto estivermos fora do jardim e sem acesso de volta à árvore da vida, estaremos sempre em guerra contra a semente, contra a santa semente, contra a natureza da serpente. Ou seja, entre a velha e a nova natureza. Você está em guerra. Eu estou em guerra constante contra a minha velha natureza, que ainda habita no meu corpo. Nós vencemos a condenação do pecado, o poder do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. Esse corpo ainda nos deixa na presença do pecado. Gálatas diz que há uma luta entre o espírito e a carne. E você precisa entender, quanto mais o lado que você alimentar, mais prevalecerá. O lado que menos você alimentar, mais fracassará. Então entenda isso. Não negocie princípios, não negocie a palavra do Senhor, não negocie a comunhão com os santos, não negocie de forma nenhuma a vida na comunhão. Não negocie. E lembre-se que o nosso Senhor Jesus Cristo já nos garantiu o caminho de volta para casa. É uma questão de tempo. Segure firme. Você vai para casa. Nós, os que estamos em Cristo Jesus, vamos para casa. Aqui, da vida fora do jardim, sempre ela está incompleta. Alguém já me disse, não sei se foi Davi, eu acho que foi Davi, que disse, pastor, aqui na vida da América, nunca a gente está completo, sempre falta alguma coisa. A gente tem umas coisas boas aqui, o poder aquisitivo, o poder de mercado, mas falta uma familiar, falta um parente, falta um amigo, falta um irmão, falta o Brasil. Ei, esse sentimento não é só de imigrante americano, só de imigrante brasileiro aqui na América. Esse sentimento você vai senti-lo aonde quer que você esteja, inclusive no Brasil, na sua cidade natal. Sempre existe uma falta. Porque nós não estamos em casa. Nós estamos fora de casa. Nós não fomos criados para estar fora do jardim. Nós fomos criados para estar com Ele. Então acredite no Senhor Jesus, que nos ajuda e nos fortalece. Não a gente mesmo, mas Ele nos fortalece a lutar contra essa luta da carne e do espírito. Ele que nos ajuda. E lembre-se, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente de quê? Da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqueles que estão em Cristo vão vencer esse mundo, porque o Senhor venceu.
E eles voltarão a se alimentar daquela árvore da vida, ou seja, eles vão para casa, vão de volta na presença do Senhor. Aguentemos firmes, façamos a boa confissão do nosso Senhor Jesus Cristo, busquemos todos a Ele, para que assim Ele nos conduza de volta para casa. Nós vamos para lá. É só uma questão de tempo. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor em resposta à palavra que nós ouvimos. Como louvor, peço